Graça e paz, queridos. Abra sua Bíblia, por favor. Eu quero começar a ministração dessa noite no Salmo de número 90. Maico ali, quanto tempo, Maico? Quanto tempo no domingo à noite? Os dois Maicos hoje. Nossa mensagem nessa noite tem o tema Confiança em Deus, fundamentada em sua imutabilidade. Confiança em Deus, fundamentada em sua imutabilidade. Nós estamos findando um ano, já estamos aí, às portas de 2026, e normalmente, quando a gente está terminando o ano, é natural você gerar uma expectativa para o próximo ano. E quando isso não acontece, tem alguma coisa que não está muito legal, porque isso faz bem quando você já tem uma expectativa para o próximo ano. Quando você já anseia que algo esteja acontecendo nos próximos meses que virão. Então, para filhos de Deus, a certeza é que o nosso Deus não muda. E nós vamos compreender isso à luz da palavra. É claro que não tem como esgotar este assunto, mas a minha intenção nessa noite é que você perceba o Deus que você serve. Se você já confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já está reconciliado com Deus. Você já tem paz com Deus, então você é filho de Deus. Então você pode desfrutar de tudo quanto Deus é e de tudo quanto Deus deixou se conhecer pela sua palavra. E se você ainda não fez essa entrega, nesta noite é a grande oportunidade de você confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Porque nós vemos este mês de dezembro, ele é um mês que tem algumas datas comemorativas para nós de grande relevância. O dia da Bíblia, porque é o nosso livro de regra de fé e prática. E nós temos também a data do nascimento de Cristo. Independente se foi ou não em dezembro, esse detalhe a gente não faz tanta diferença. O importante é que Cristo nasceu. E isso fez toda a diferença na nossa vida. Por isso nós podemos, nesta noite, considerarmos que somos filhos de Deus, porque Cristo Jesus veio a este mundo. No Salmo 90, é uma oração de Moisés. E eu quero deter nos dois primeiros versículos. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Moisés, homem de Deus, um homem que falava face a face com Deus, e a palavra diz que não houve homem semelhante a Moisés que se relacionava com Deus de forma tão íntima. Então Moisés, ele vai dizer que ele faz uma afirmação, Senhor. A primeira coisa que ele reconhece que Deus é Senhor. Quando Deus estava tirando o povo do Egito, o povo de Israel do Egito, ele diz que anteriormente ele era conhecido como Deus Todo-Poderoso, mas a partir daquele momento ele seria conhecido como o Senhor. Adonai, o Senhor. E nós vemos que Moisés é o legislador do povo de Israel. E nesse salmo, que é uma oração, ele afirma primeiro o nome pelo qual o Senhor disse que ele seria conhecido, Senhor. Então ele começa a dizer, Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ele reconhece a presença de Deus tanto anteriormente na pessoa dos patriarcas, onde eles receberam as promessas que se cumpriram no povo de Israel até que eles saíram do Egito, caminharam pelo deserto e entraram na terra prometida sob o comando de Josué, porque Moisés só viu de longe. Mas Moisés reconhece o senhorio do Deus.
ele vai dizer que este Deus, ele é Senhor, mas que ele também é refúgio. Ele é lugar seguro. E ele vai dizer que não é só para um tempo presente, é de geração a geração. Então, por isso, nessa noite, eu gostaria que você vislumbrasse para o futuro. Que você vislumbrasse para o futuro, por quê? Porque a sua vida não reduz a este mundo. O nosso Deus é de eternidade, eternidade, porque Ele não tem princípio, não tem fim, Ele é. Nós tivemos início, mas viveremos para sempre com o Senhor. Porque Ele oportunizou isso em Cristo Jesus. Então, nessa noite, eu gostaria que você lembrasse que o Deus ao qual você serve, Ele é Senhor. Ele é Senhor. Eu gostaria que você lembrasse que Ele é um lugar seguro para você estar. Eu gostaria que você lembrasse que esta verdade, ela pode ser passada de geração a geração. E aí ele vai dizer, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Porque o Criador do universo recebe a adoração da sua criação. Então Ele é Deus. Nós, seres humanos, prepotentes na sua arrogância, excluímos Deus da nossa relação, mas Moisés está dizendo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, porque todas as coisas foram criadas para o louvor da sua glória. Deus fez tudo para Ele mesmo, então Ele é Deus, na sua criação, Ele é Deus, na sua criação. Por isso Moisés reafirma isso, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus é quem é adorado, Deus é quem tem autoridade e que é reconhecido em tal papel. Deus é adorado em todo o tempo, então Ele é Deus. Ele é Deus. E este é o seu Deus. Porque você pode reconhecer que Deus é Senhor, porque Ele é. Mas para Ele ser o seu Deus como ser humano, é necessário que você o constitua para isso, porque você foi lançado da presença de Deus em Adão, quando Adão pecou contra Deus. Mas restaurados em Cristo, você volta para a posição de adorador. Você é filho de Deus. Filho de Deus. Então você pode concordar com a oração de Moisés nessa noite, singularizando, Senhor, antes que os montes nascessem, porque o Senhor formou todas as coisas, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, Tu és adorado, Tu és digno, né? Há um salmo que eu acho que é o Salmo 149, que ele vai dizer, a Ti fica bem o cântico de louvor, somente a Deus fica bem o cântico de louvor. O que significa louvor, gente? Elogios. Somente a Deus fica bem o cântico de louvor. Somente a Deus fica bem os elogios que nós entoamos. Porque Ele é Deus. Ele é Senhor. E Ele é o nosso Deus. Quando nós pensamos no Deus Criador de todas as coisas, e o escritor de Hebreus, ele vai dizer que para se aproximar de Deus, faz-se necessário que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam, Hebreus 11:6. É importante que você conheça o Deus que você serve. O Deus que você serve pode ser manifesto nas coisas criadas. Quando você olha para a beleza da natureza, pela força das ondas, você percebe que se essa natureza expressa um Criador, esse Criador é muito mais poderoso, é muito mais belo, Ele é incomparável. Mas minimamente a natureza expressa o Deus ao qual nós servimos. A outra forma também de você conhecer este Deus é através das Escrituras, 66 livros que revelam o início, o meio
e o fim. Quando você ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, você consegue perceber o quanto que Deus é imutável. O quanto que Deus não muda. Muitas vezes Ele protela o juízo, mas Deus não muda. Deus não muda nem nas suas sentenças de juízo. Ele protela a sentença de juízo diante do arrependimento daqueles que estão na iminência de sofrer o juízo de Deus. Quando há arrependimento, quando há uma volta, o Senhor retém a sua mão de fúria e dá livramento, mas no tempo determinado, Ele executa o seu juízo, e nós estamos caminhando para o dia que todos estaremos diante do tribunal de Cristo. Nós também estamos caminhando para um dia de juízo, para um dia que nós estaremos diante do tribunal de Cristo. E lá não tem galera, gente. Lá é cada um diante de Deus. É individual. Então é bom, querido, nesta noite, que você reveja como você está pautando o seu relacionamento com Deus. Porque aqui no mundo você pode até gostar da galera, e você pode até ir, Maria vai com as outras, você pode aí ter com a multidão, mas cuidado, porque haverá um dia que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo, onde nós prestaremos conta de tudo aquilo que procedemos, praticamos, de bom ou ruim. Isso deve trazer temor no nosso coração. Deus não muda também diante dos juízos decretados na sua palavra. Deus não muda. Quando você vai lendo a história do povo de Israel, e o apóstolo Paulo vai dizer que a história está escrita para que nós aprendamos com os erros e os acertos do povo de Israel. Naquilo que eles acertaram, imite-os. Naquilo que eles erraram, evite. Porque da mesma forma que Deus agiu com ele, Ele agirá com seus filhos. Porque Deus corrige aos filhos. Deus corrige. O escritor de Hebreus, ele vai dizer que quando Ele nos corrige porque somos filhos e não bastardos. E que toda disciplina, aparentemente, não é boa, não é agradável. Mas depois ela traz o seu benefício. Ela traz a educação, a orientação. Você aprende. E aí você olhando para trás, como foi bom Deus ter trabalhado comigo naquela área. Porque eu cresci, eu amadureci. Deus não é conivente conosco, gente. Deus é Deus. Quando eu pensei nesse título, Confiança em Deus, fundamentada em sua imutabilidade, é porque em Deus você pode confiar plenamente. Você pode confiar plenamente em Deus, porque Ele não muda. Deus não é instável. Deus não depende das circunstâncias. Deus é. E nós vamos chegar num versículo que eu acho que eu gosto. O próprio Deus dando depoimento dele mesmo com respeito a essa característica dele, da sua imutabilidade. Então, gente, pensando em imutabilidade. Imutabilidade é a qualidade do que é imutável. Imutável é aquilo que não pode ser modificado, que mantém-se sempre o mesmo, é permanente, constante, não sofre alterações. Deus não muda. Então, Ele é totalmente confiável. Amém? Então, não tema. 2026 está aí à porta. Não tema. Até mesmo que outro dia eu estava conversando lá em casa, e eu disse, gente, a Bíblia é tão interessante, que até aquilo que nos horroriza neste mundo já está lá na Bíblia. Já está lá. Quando nós horrorizamos com a prepotência do ser humano, com a maldade do ser humano, com a arrogância do ser humano, com a desobediência do ser humano, quando nós começamos a achar que isso está horrível demais, Paulo já disse isso, lá nas cartas de Timóteo. E ele ainda enfatiza que os últimos dias seriam dias difíceis, porque os homens seriam arrogantes, eles seriam cruéis,
Eles seriam mais amantes dos deleites do que amigos de Deus. Eles seriam irreconciliáveis. Então, por que você está admirando com as características do povo ao seu entorno? Você devia estar dizendo: Senhor, a tua palavra está se cumprindo. Senhor, como eu me comporto neste mundo, nesse tempo. Senhor, como eu me abrigo em Ti. A nossa preocupação é essa. Mateus 24, Jesus discorre os últimos acontecimentos. É o que está acontecendo. Guerras, rumores de guerras, fome. O dia do Senhor está próximo. E como Ele cumpriu as promessas anteriores, Ele cumprirá as que ainda não cumpriram. Porque Ele não muda. Deus não muda. Então, meu querido, ao invés de você ficar admirado e horrorizado e tendo um infarto, você volte para a palavra de Deus e diga: Senhor, como eu me comporto nesse tempo difícil que a tua palavra já me adianta na tua palavra. Isso fará grande diferença na sua vida. Porque Deus, querido, é um Deus pessoal. Ele é um Deus relacional. Deus não é um ídolo que você vem aqui, ajoelha diante dele e pronto, acabou o compromisso. Não, querido. Se você é templo do Espírito Santo de Deus, querido, aonde você vai, Deus vai com você pelo Espírito Santo de Deus que habita em você. E ainda mais, querido, que deve você prestar muita atenção, é o que o salmista disse: que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença. O Deus que nós servimos é tão diferenciado, que Deus conhece as intenções do nosso coração. Deus conhece, sabe quem é Lenice, de forma assim muito singular, com todos os defeitos e virtudes, com tudo. Por isso que crente, gente, filho de Deus, que quer viver de modo digno do Evangelho, que de vez em quando que vem uns pensamentos, você fala assim: o que é isso? Isso não é pensamento de filho de Deus, não. Você rejeita automaticamente, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Deus habita em você. Então, tem que haver, não é que você não pense, mas você não pode abrigar. Você sempre tem que lembrar: Deus habita em mim, Deus está me vendo, Deus está me sondando, Deus sabe o que eu penso. Então rasgue logo, fale com Deus, fale com Ele que você pensa assim, que você quer mudar, e Deus vai te transformar. Porque Deus já conhece. Gente, se tem uma pessoa, Davi, né, que sabia tanger os instrumentos, e não era só as harpas, não era só a harpa, e que sabia compor belos poemas, e ainda musicá-los, ficava fácil impressionar Deus, né? Exteriormente. Mas olha a preocupação do salmista. Ele não queria somente que as palavras dos lábios, mas o meditar do coração. E Deus está querendo filhos assim, gente. Deus quer se agradar de mim, Lenice, lá na minha intimidade, antes dele agradar de mim na comunidade. Deus quer agradar de mim nas relações familiares, antes de agradar de mim nas relações da irmandade na igreja. Deus quer se agradar de nós em todo o tempo, porque você carrega Deus. E você deve lembrar-se que Deus é um Deus relacional. Deus é um Deus pessoal. Você pode falar com Ele. E a coisa mais difícil é ouvirmos Deus, porque nós temos que nos calar para ouvir Deus. Né? Eu me lembro, queridos, que uma vez, gente, foi o Espírito de Deus, porque eu não ia dizer aquilo para mim. Estava dormindo eu num quarto, tinha uma porta fechada, tinha outro quarto, uma outra porta fechada, um computador. E a boia da caixa estourou, então ela derramou. E de repente eu percebi que, tipo assim, na hora assim, é como se eu estivesse vendo uma pingueira assim em cima do computador. Eu acordei assim, pulei da cama e disse: meu computador vai molhar. Gente, quando eu voltei, foi aquela desespero, saí, fechei
o padrão, saí assim da madrugada, fechei o padrão de água, quando o dia raiar a gente resolve. Mas tudo que não podia era molhar o computador. Quando eu voltei, queridos, a frase, se tivesses essa sensibilidade para me ouvir. Ô, gente, porque foi uma sensibilidade muito grande, gente. Tinha 2 portas fechadas. E eu quase que peguei a goteira no ar, para não pingar. Eu estava dormindo. Fui eu que disse isso para mim? Então, não foi Deus. Se tivesse essa sensibilidade para me ouvir. Queridos, Deus quer fomentar essa relação de intimidade. Porque Deus é maravilhoso. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus é perfeito. Ele é o Criador de tudo e de todos. Deus é maravilhoso. E quando os nossos pecados impediam a nossa liberdade com o Pai, Ele envia Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, queridos, em 2026, lembre de confiar em Deus plenamente, porque Ele não muda. Ele não mudará. Ele não mudará. No Salmo 90, a gente vê que na oração de Moisés, ele constata a imutabilidade de Deus com a transitoriedade da vida humana. Porque quando você continua lendo o Salmo, ele vai dizer que o ser humano, ele é limitado na sua existência aqui na Terra. Apesar de Moisés ter vivido até os 120 anos, gente, ele faz uma resenha aqui, né? Dizendo que até os 70 você chega de boa, mas quando chega os 80 já é câncer enfado. Aí eu vi um pastor falando assim, mas ele viveu até os 120 e a Bíblia fala que os seus olhos nem embaçaram, ele não ficou nem com problema de visão. Então ele não está decretando que quando chegar aos 70 você tem que estar horrível. E nem que aos 80 você tem que estar capengando. Ele está considerando o fato de ser humano, da transitoriedade da vida, e que realmente o peso do tempo vem sobre todos. E se você quiser ver isso de uma forma poética, é só ler Eclesiastes 12, que Salomão vai falar de forma poética da velhice. Ele só está considerando. Mas ele começa a lembrar que Deus, Ele é eterno. Que Ele é eterno. Queridos, tem uma outra passagem que eu acho muito maravilhosa. E aí nós vamos abrir. Hebreus 6, de 3 a 20. E tem ela correlacionada, que é Gênesis 22, de 16 a 17. Gênesis 22, 16 a 17 é o fato em si. Em Hebreus 6, de 13 a 20, é o escritor lançando mão do fato do Gênesis para ressaltar uma verdade. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E aí assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Queridos, o escritor de Hebreus vai dizer, quando Deus quis dizer para Abraão, eu vou cumprir o que eu estou te falando, não tendo por quem jurar, ele jurou por si mesmo. Olha o Deus que você serve. Ele jurou por si mesmo, porque Ele é perfeito, Ele é fiel.
Ele diz, olha, Abraão, eu vou cumprir. É da sua descendência que eu vou gerar um povo. É da sua descendência que todas as nações da terra serão abençoadas. É da sua descendência. E não tendo ninguém superior, jurou por si mesmo. E toda a promessa se cumpriu na pessoa de Jesus. E hoje, como âncora, querido, nós temos essa certeza, porque o Deus fiel até aqui vai continuar sendo fiel. Vai continuar cumprindo o que prometeu, porque Ele é imutável. Ele não muda. Ele não muda. Uma outra passagem que eu gostaria que nós abríssemos também. Malaquias 3:6. Onde Deus fala de si mesmo para o povo de Israel. Mais propriamente para o povo de Judá, que tinha voltado do cativeiro babilônico. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Queridos, esse livro, quando você vai ler, você percebe que o povo de Israel, eles tinham chegado numa situação tão esquisita, que eles já tinham quebrado todos os mandamentos de Deus, toda forma de culto solene, toda cerimônia, e eles ainda achavam de que Deus estava reclamando. Leia por curiosidade, gente, é um livro pequeno, é o último livro do Velho Testamento, que já vai falar sobre João Batista, que vai chegar depois dos 400 anos de silêncio. O povo está cultuando a Deus de qualquer forma e acha que Deus devia estar totalmente contente. Aí Deus manda, falar igual o Hélio, né? Manda essa real para eles. Sabe por que vocês não são destruídos? Porque eu, o Senhor, não mudo. Vocês não são destruídos porque o Senhor não muda. Querido, esse povo estava num momento tão terrível, e eu estava pensando na situação da igreja hoje. Quando você lê lá na instituição dos sacrifícios, dos holocaustos, a exigência de perfeição no sacrifício, e lá em Malaquias eles estão levando animais defeituosos, aleijados, para oferecer a Deus. Mas Deus não muda. Você acha que esse povo foi condenado? Foi. Mas esse mesmo livro fala que havia os justos, que consideravam no coração todas as coisas. E a palavra de Deus vai dizer que tinham como um memorial diante de Deus. Todos podem se corromper. Todos podem se desviar. Todos podem banalizar o que é santo. Mas há um grupo que não irá negociar, e Deus os conhece. E Deus os conhece. E a imutabilidade de Deus é para os fiéis. E para os infiéis eu não os destruo, porque eu não mudo. O Senhor não muda. O Senhor não muda. Então, já terminando, nossas perspectivas, olha que palavra bonita, né? Perspectivas e expectativas deverão estar em Deus no ano de 2026. Aí você fala nisso, mas perspectiva e expectativas? Sim. Perspectiva tem a ver com a sua visão de análise. Você olha, você tem um ponto de vista, você tem uma análise, aí você projeta, elabora, né, Vanderlei? Faz planos, porque você tem perspectiva. A expectativa é aquela questão que você aguarda, mas você não está seguro que vai dar certo. Mas você aguarda, você espera que dê certo. Para filhos de Deus, tanto perspectiva quanto expectativa
tem que estar na palavra de Deus. Porque se as suas perspectivas infringirem princípios da palavra de Deus, estarão contra o Deus imutável. E a sua expectativa também deve estar baseada na palavra de Deus, porque Ele é um lugar seguro para estar quando tudo dá errado. Pedro estava preso aos soldados e a Bíblia fala que ele dormia. E eu fico pensando, gente, como é que Pedro dormia entre os soldados acorrentado e ele dormia, até achou que estava sonhando e era uma visão, já estava até fora da prisão. Eu falei, gente, eu preciso de um negócio desse. Eu preciso dessa tranquilidade de Pedro. Ele gente, ele já tinha sofrido açoites, ele estava preso. A Bíblia fala que ele dormia. Esta é a confiança que nós precisamos ter no nosso Deus. Onde você dorme, onde você não entra em ansiedade, porque você tem perspectiva e expectativa à luz da palavra de Deus. Deus é fiel. Deus é imutável. Deus não muda. E a sua trajetória não termina neste mundo. Ela transcende para a eternidade. Ela transcende para a eternidade. Amém, Kaique? Suas perspectivas e expectativas devem estar em Deus, fundamentados na palavra de Deus. Deus não tem compromisso comigo, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não é fiel a mim, Deus é fiel a Ele. E por consequência, a fidelidade espirra em mim. E o seu amor leal também me cobre. Porque está o inverso, querido. Até tem umas músicas que amassageiam o nosso ego. Deus é fiel a mim, e eu me sinto, não é a cereja do bolo. Não, querido. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele, a sua palavra, ao seu caráter perfeito, a tudo que Ele é. E por consequência, o que Ele é, nos alcança. Porque Ele está aliançado na sua promessa. E Ele nos ama. E Ele nos resgatou para Ele mesmo. Então nós somos propriedade exclusiva de Deus. E nós somos alcançados por tudo aquilo que Ele é. Pelo seu amor leal. Pela sua fidelidade. Pela sua imutabilidade. Por tudo que Ele representa e Ele é. Me alcança pela sua graça. E pela sua misericórdia. E aí nós podemos entender o que Jeremias diz em Lamentações. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. Para cada dia do ano de 2026, você terá a garantia de um Deus imutável, de um Deus fiel, de um Deus que derramará a misericórdia e a sua graça sobre nós. Venha o que vier. É no vale, é nas montanhas, é no fogo, é na água. O Senhor está conosco, porque Ele é imutável. Queridos, nós precisamos enxergar este Deus na ótica de que Ele é. Você viverá muito mais plenamente a vida de relação com Deus, se você, ao invés de inverter Deus na sua vida, colocando você na importância, se nós colocarmos Deus no valor que Ele tem, no patamar que Ele é, no lugar que Ele deve estar, nós seremos muito mais abençoados. Nós seremos muito mais abençoados se nós elevarmos este Deus que não muda. Este Deus fiel. Não é fiel em mudar as circunstâncias da minha vida diversa. É fiel no que Ele promete para a eternidade. É o
outro nível que nós, como igreja, precisamos sair. É de achar que Deus é o nosso serviçal. Deus não é o seu garçom. Deus é Senhor. Ele é Deus. E se você o constituiu como Senhor e Deus da sua vida, preste a Ele o louvor devido, preste a Ele o culto devido, preste a Ele a honra devida. Ele é Deus. Ele não negocia a sua glória. Ele não negocia a sua glória. Deus é Deus. Passará os céus e a terra, Jesus dizendo, mas as minhas palavras não hão de passar. E Jesus está dizendo isso no capítulo das últimas coisas. Passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará, se cumprirá. Como Jesus é a expressão exata do ser de Deus, quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Aleluia. Quem fez a promessa é fiel. Então ela se cumprirá. O escritor de Hebreus também vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo. De novo? Ele não muda. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele fez a promessa, Ele é fiel. E Ele cumprirá. Ele cumprirá. Porque Ele é fiel. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus também disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia! Porque na consumação dos séculos, nós estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Porque Ele é imutável, o nosso Deus não muda. Glória a Deus. Vamos para 2026, confiando em Deus, o Deus que não muda. O Deus que permanece para sempre. O Deus que está conosco como poderoso guerreiro. O Deus que é o nosso Pai. O Deus que está conosco. O Deus maravilhoso. O Deus que já se deixou conhecer pelo seu Filho. Maravilhoso é o Senhor. Pai Santo, nós te louvamos nessa noite pela tua graça. Te louvamos, ó Senhor, pela tua palavra, belíssima tua palavra. Ó Deus querido, que nos remonta a tua fidelidade, o teu amor, o teu caráter perfeito, Senhor. Ó Senhor, ajuda-nos, ó Pai querido, a estarmos, ó Deus, à altura, Senhor Deus, de adoradores, que te honra com os lábios, mas também com o coração, que se move em sintonia com o que tu és. Ó Espírito Santo de Deus, ajuda-nos, ó Pai, nessa trajetória, Pai. Nós queremos, ó Pai, que os nossos olhos estejam fitos no Senhor. Nós queremos perseverar, nós queremos continuar crendo que o Senhor é o nosso Deus. Que a cada amanhecer, o Senhor estará renovando as misericórdias. Que a cada anoitecer nós poderemos verificar a bondade do Senhor. Pai querido, e nós te louvamos porque desta forma nós caminharemos para a tua presença até que o Senhor venha e até que o Senhor reúna o teu povo como um só povo na tua presença, onde o Senhor fará nova todas as coisas. Pai, louvado seja o teu nome. Ó Deus, que a nossa confiança esteja no Senhor, o nosso Deus imutável, o nosso Deus todo-poderoso. Pai, nós te agradecemos nessa noite pela tua graça e pela tua misericórdia. No nome de Jesus, amém e amém.